Bom, bom dia a todos e a todas, né? Agradeço aí as saudações pelos meus 50 anos, 50. Cinquentinho. E aí a ideia acho que é montar a mesa, né? O representante da Codeplan, da secretaria. E, por favor, né? Acho que... Quer vir também pra cá? Jussano quer ficar quietinho ali. Bem, nós temos hoje uma apresentação do período comparativo 2015, 16 e 17, né? Temos aí números que, obviamente, não é aquilo que nós esperamos apresentar sempre de melhoras, mas toda pequena melhora é significativa, tem o seu lugar e esperamos que os cenários mudem, melhorem. Temos números positivos a serem apresentados pelos nossos colegas do DIEESE e os comentários também do Bruno da Codeplan. Aqui eu passo a palavra ao Max, né? O Max introduz e aí nós vamos ganhar a nossa manhã. Mais uma vez, então, bom dia a todos e a todas. Nós consolidamos essas informações que acho que todos vocês, caso queiram, né, tem ali o boletim, na qual ilustra justamente os dados mencionados, no sentido de termos um retrato do ano de 2017 e fazendo certos comparativos. E da mesma forma que em outros momentos, né, utilizando as informações da pesquisa de emprego e desemprego, uma pesquisa que é feita desde 1992 e que tenta retratar a situação do mercado de trabalho do Distrito Federal, a ideia é que, a partir dessas informações, desses dados, nós possamos também desenvolver uma série de estudos específicos, e essa é a finalidade dessa divulgação, de trazermos um enfoque da pesquisa voltado mais para a questão relacionada ao emprego doméstico. A ideia aqui é fazer uma apresentação das principais informações de Brasília, sobre os mais variados aspectos, e, ao mesmo tempo, tendo em vista que a pesquisa de emprego e desemprego ela é desenvolvida também em outras capitais, eu trouxe também aqui um panorama, né, dessas mesmas informações que coletamos da realidade de Brasília, correlacionando com as outras capitais em que o DIEESE e as entidades que são parceiras, né, como também, da mesma forma que nós temos aqui a parceria, né, com a Secretaria do Trabalho, com a Codeplan, com o Ministério do Trabalho, né, essa parceria também ela se estende nas outras localidades, e a ideia é trazer essas informações também dessas regiões em que a pesquisa ela é desenvolvida. Bom, aqui uma observação que também está contida nesse material que vocês têm, né, que é uma observação, na verdade, né, é um detalhe metodológico, tendo em vista que esses dados eles se referem mais ao mercado feminino, né, tendo em vista que a inserção do homem, né, nessa modalidade de emprego doméstico, ela se dá mais nessas modalidades de emprego relacionadas a motoristas e jardineiros, e, consequentemente, né, a quantidade maior de informações, predominantemente as informações são relacionadas mais ao mercado de trabalho feminino do que ao mercado de trabalho masculino. Essa observação é importante, tendo em vista que acaba sendo uma forma de analisar os dados mais à luz, né, da situação das mulheres e pouco em relação aos homens, tendo em vista a pouca significância dentro da pesquisa, né, de homens dentro da amostra que é feita para os resultados que foram divulgados. Mais uma vez, lembrando que essa pesquisa, quer dizer, o resultado desse trabalho é proveniente da pesquisa que a gente já desenvolve, e nós divulgamos todo mês os resultados da situação do mercado de trabalho no âmbito de Brasília, e destacar justamente a parceria que é feita para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Que envolve a Secretaria de Trabalho, do Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, a Codeplan, o DIEESE, e a parceria também com a Fundação SEAD de São Paulo e com o apoio do Ministério do Trabalho, o FAT.
Indo às informações, lembrando que esse comparativo ele é feito pegando as informações de 2017, o retrato do ano de 2017 em média de 2017, e comparando com os anos anteriores, né? Em alguns momentos a gente até resgata historicamente momentos um pouco mais longevos. No entanto, a ideia é pegar esses 3 últimos anos, 2017, 2016, 2015, e fazer, né, um levantamento das mais variadas informações relativas ao emprego doméstico. A começar justamente da questão da participação do emprego doméstico no total de ocupados, que é essa primeira informação, que a gente percebe que no período de 2015 até o ano de 2017 ocorreu esse crescimento da ordem, né, de total de emprego doméstico no total de ocupados representava no ano de 2015 6% do número de ocupados, e em 2017 houve um crescimento para a representatividade de 6,5%, o que denota aí um crescimento aí nesse intervalo de tempo aí em relação a essa participação do emprego doméstico, que evidentemente se deu das mais variadas formas, conforme será observado aí, né, do transcorrer da apresentação e também dos próximos slides. Esse segundo gráfico, ele mostra a relação ao total de ocupados, a proporção de mulheres domésticas em relação ao total de ocupadas, e aí a gente percebe que houve também essa mesma tendência observada no slide anterior, um crescimento, né, já que em 2015, né, houve um quantitativo que cresceu de 75 para 81 mil pessoas, mil mulheres, né, domésticas nesse intervalo de tempo, e que em termos de proporção representou um crescimento de 12,1% para 13% no ano de 2017. Então, novamente esclarecendo essa informação, em números absolutos, o crescimento foi de 75 mil para 81 mil, 2015 a 2017, e em termos de proporção, em relação ao total de ocupadas, né, saiu de 12,1% para 13% no caso da realidade de Brasília, e mais à frente nós teremos oportunidade também de verificar as informações de outras capitais, né, essa mesma proporção em relação às outras capitais. Quanto ao que a gente chama de posição na ocupação, isso significa tentar mostrar as informações do ponto de vista daquelas empregadas domésticas que estão com carteira assinada, sem carteira assinada ou diaristas, lembrando que há uma legislação extremamente importante que está relacionada ao segmento das empregadas domésticas, que assegurou uma série de direitos que até então não eram assegurados para as empregadas domésticas. E esse fator, sem dúvida alguma, ele acabou influenciando positivamente, claro, uma série de números que estão sendo já apresentados aqui nesses slides. Ainda assim, né, infelizmente, a gente tem um retrato ainda que a nossa perspectiva é que se mude para os próximos anos. E aqui é um dos elementos importantes dessa reflexão, fazendo essa correlação, inclusive, com a própria questão da legislação que assegurou esses direitos às empregadas domésticas. Aqui essas informações elas estão apresentadas, as empregadas com carteira, que é esse segmento maior aqui, esse quadradinho maior. O quadrado do meio representa as empregadas domésticas sem carteira assinada, e o de cima, o quadradinho de cima, representa, né, um crescimento que aconteceu no ano de 2015 para 2017, do que a gente chama de diaristas. Então, houve uma certa redução, do ponto de vista das empregadas domésticas sem carteira assinada, o que acaba sendo um dado positivo, uma certa continuidade, vamos dizer assim, dos dados relacionados às trabalhadoras domésticas com carteira, mas ao mesmo tempo nós tivemos, né, um aumento, comparando 2017 com 2016 e também 2015, das diaristas, que pode estar muito relacionado, inclusive, a outros fatores,
outros fatores que provavelmente estarão presentes na hora do debate, na hora das nossas conversas em relação à interpretação dos números, mas uma delas provavelmente esteja relacionada à própria crise, e acaba fazendo com que as trabalhadoras elas se insiram em determinadas modalidades de ocupação, inclusive essas que são relativamente mais precarizadas do que as outras, né? E outros que provavelmente serão comentados aqui no decorrer da nossa apresentação de hoje. Uma outra forma de ver as informações é pelo que a gente chama de características sociodemográficas, e no caso do Distrito Federal, tentamos verificar, tanto do ponto de vista de raça, idade, escolaridade, chefe de domicílio e a questão de se tem filhos e que idade esses filhos têm. No caso de Brasília, predominantemente temos que as mulheres empregadas são negras, representando mais de 80%. Elas estão num perfil de idade entre 40 e 59 anos, predominantemente no ano de 2017 isso aconteceu em 57,2% dos casos. É uma categoria com um nível de escolaridade baixo, tendo em vista que 40%, mais de 40% tem apenas o fundamental incompleto, evidentemente que tem também um perfil de todas as outras formas de analisar, do ponto de vista da escolaridade, que nós veremos daqui a pouco, mas, do ponto de vista do perfil, pegando as informações mais gerais, em média, a gente percebe que o perfil das mulheres empregadas ainda permanece dessa maneira, apesar de ter havido uma diminuição, pequena diminuição, se nós pegarmos as informações tanto do ano de 2015 como do ano de 2016 e compará-lo com 2017, mas são percentuais ainda significativos, superiores a 40%. Muitas delas são chefes de família, cresceu bastante, inclusive essa situação das mulheres empregadas domésticas que são chefes de domicílio, tendo em vista que no ano de 2017 representaram mais de 40% em relação aos números anteriormente apresentados. E aqui, com filhos, é que a realidade mudou comparativamente aos outros anos, já que houve um decréscimo, uma diminuição de 25,5% para 22,9% na realidade de 2017. Uma outra, ainda sobre o ponto de vista do nível de instrução, nós vimos a apresentação anterior que, em média, elas estão classificadas dessa maneira, mas um retrato, pegando todos os níveis de escolaridade, nos mostra essa realidade do mercado de trabalho de Brasília, em que esse aqui de cima representa justamente as empregadas domésticas com nível de escolaridade de ensino fundamental incompleto, que teve uma redução, mas ainda é um número representativo, de mais de 40%. Esse é um dado positivo, pois houve um crescimento daquelas que têm ensino médio completo e superior incompleto, já que partiram de... Aqui essa análise, inclusive, ela vai um pouco mais além, como eu havia dito no início, não se limita apenas a 2017, 2016, 2015, mas a gente capta também a realidade em títulos comparativos do ano de 2012, e a gente percebe esse crescimento, que vai muito no sentido do que aconteceu no mercado de trabalho como um todo, que é uma elevação do nível de escolarização, e isso aconteceu também no caso das empregadas domésticas. Aqui nesse intervalo de tempo, de 26,5% saltou para mais de 32% no ano de 2017, o que a gente acaba considerando também um dado positivo dentro dessa realidade, tendo em vista que a questão da escolaridade acaba sendo extremamente importante sobre os mais variados aspectos, que você possa fazer a análise. E aqui o ensino fundamental completo e médio, que houve essa redução de 23,3% para 22,2% no ano de 2017. Uma outra forma de analisar essas mesmas informações, e aqui é um dado que salta aos olhos, é a condição das empregadas domésticas do ponto de vista de moradia no emprego. No ano de 2015, no total, nós tínhamos que praticamente um pouco mais de 90% das mulheres empregadas domésticas, elas
não moravam no emprego em que elas estavam, e esse dado vem crescendo com o passar dos anos, né? Em 2015, em 2016 esse número foi de 93%, ao passo que em 2017 cresceu para 95%, ou seja, é menos de, em média, 5% das mulheres empregadas domésticas, elas acabam morando nas próprias residências na qual elas estão trabalhando. E aqui tem um retrato justamente, né, da situação estratificada, com carteira assinada e sem carteira assinada, como também as diaristas. Esse dado aqui não espanta muito, mesmo porque diaristas elas acabam, né, tendo uma característica de não estarem, né, não morarem na residência de fato, né, pela própria característica da realidade dessas profissionais. Uma outra forma de analisar as informações, mesmo com o advento da nova legislação, que também assegurou jornada de trabalho, né, para essa classe especificamente, né, das trabalhadoras domésticas, a gente percebe, né, que a realidade aqui em Brasília ela tem sido no seguinte aspecto, né? 2015, em horas trabalhadas por mês, elas representavam 37 horas, ao passo que no ano de 2017 passou para 35, houve uma redução, né? Isso pode até representar também, vamos dizer, um dado positivo em termos de comparabilidade, redução da jornada média semanal que é desenvolvida por essas profissionais no âmbito das suas realidades no mercado de trabalho. Aqui um retrato também da mesma situação, tanto com carteira, sem carteira e também diaristas. E a gente percebe, né, que no caso dessas análises os números praticamente se mantêm, né? Como é o caso aqui com carteira, da realidade sem carteira, e diarista, que houve uma pequena diminuição em termos de jornada média semanal, né, no ano de 2017. E uma outra realidade, né, cobrir bem, né, tanto o perfil sociodemográfico como também as informações relacionadas à inserção das mulheres no âmbito do mercado de trabalho do Distrito Federal, né, tem as informações relacionadas à remuneração. Aqui os dados estão apresentados como remuneração média real por hora de trabalho, né, e a gente percebe um pequeno aumento se nós pegarmos todas as informações. Em média, 2017 em relação a 2015 houve um pequeno crescimento, apesar da diminuição em relação ao ano de 2016. Né? Mas as mensalistas com carteira assinada tiveram um acréscimo, né, um percentual a mais comparativamente ao ano anterior. 2017 apresentou um aumento comparativamente ao ano de 2016. E quem acabou puxando esse total para baixo, comparado com 2016, foi, no caso, a situação do rendimento médio das diaristas, né, que acabou tendo uma redução de 9,59 para 9,26. Eu quero agradecer a todos, né, e, mais uma vez, destacar a metodologia que é desenvolvida, né, pela Fundação SEAD e também as informações que são coletadas pelo DIEESE, os convênios regionais. Mas, ao mesmo tempo, queria ir um pouco além da apresentação, trazendo, né, o retrato também das outras realidades em âmbito nacional, como eu disse, a partir das nossas outras pesquisas. Aqui, uma consolidação do que a gente chama de proporção de mulheres no trabalho doméstico remunerado no ano de 2017. Então, em Brasília, né, no Distrito Federal, 94,9% é a proporção de mulheres no trabalho doméstico remunerado, ao passo que em Porto Alegre é 96,2%, São Paulo, né, praticamente se assemelha a Porto Alegre, e Salvador, 96,8%, que é aquilo que eu inicialmente destaquei, né, que os homens também participam desse mercado, mas é muito marginal, né? Assim, o efeito é muito residual quando a gente analisa a situação da participação, né, homens e mulheres, na realidade do mercado de trabalho doméstico. As mulheres, evidentemente, acabam predominando, e os números mostram isso em todas as capitais em que a pesquisa ela é desenvolvida. Destaque maior aqui para Salvador, né, que o percentual ela é maior, 96,8%, comparativamente às outras
que a pesquisa ela é desenvolvida. Aqui, pegando Distrito Federal, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, esse gráfico tenta mostrar o que aconteceu com as ocupações totais nas respectivas regiões. Nós tivemos o crescimento das ocupações no Distrito Federal e em Salvador, quando a comparação é feita 2017 em relação ao ano de 2016, ao passo que Porto Alegre e São Paulo apresentaram reduções, né, na variação das ocupações, e quando a análise é feita do ponto de vista do emprego doméstico feminino, houve um crescimento tanto em Brasília como em Porto Alegre. Brasília se destaca nesse caso com 8% de elevação do emprego doméstico em relação às outras, em que o percentual é de 4,4%, e Salvador e São Paulo tiveram uma diminuição, né, na variação do emprego doméstico. Aqui é um dado que em Brasília representava 13%, que representa o quanto que o emprego doméstico tem de representatividade na ocupação total feminina, né? Aqui em Brasília, esse dado praticamente voltou aos patamares do ano de 2012, com 13% de participação do emprego doméstico na ocupação total feminina, né? Ao passo que em outras regiões, pegando as informações de 2017, por exemplo, aqui você tem, em cada uma dessas aqui, são informações relacionadas a cada ano. Então, o azulzinho é 2012, o laranja é 2015, o verdinho 2016 e essa coloração mais roxa é o ano de 2017. Então, essa mesma forma de apresentação foi feita para todas as capitais. E destacando o ano de 2017, Brasília, né, com 13%, 12,9% a situação de Porto Alegre, e os maiores, nesse caso, são Salvador, com uma participação de 16,2%, lembrando que Salvador já teve uma participação maior aqui no ano de 2012 de 17%, e São Paulo, que também já teve uma participação maior aqui de 14%, e no ano de 2017, em média, né, a ocupação total feminina em relação ao emprego doméstico, quer dizer, emprego doméstico em relação à ocupação total feminina, foi da ordem de 13%. Aqui é um panorama também da situação nas outras capitais, do ponto de vista da posição da ocupação, da mesma forma que nós apresentamos as informações relacionadas ao Distrito Federal. Eis aqui também um retrato das outras capitais, né? A gente vê que há um predomínio em grandezas, em magnitudes diferenciadas, evidentemente, né? Mas que predomina em todas elas são situações de trabalhadoras domésticas que estão na modalidade mensalistas com carteira, né? Por destaque aí para Brasília, que 50,3%, diferentemente das outras, né, o percentual é maior de trabalhadoras com carteira. E, do ponto de vista da análise das mensalistas sem carteira, a pior das realidades é Salvador, em que 27% delas estão nessa modalidade de posição na ocupação, né, mensalistas sem carteira. E, do ponto de vista da análise das chamadas diaristas, né, a situação, comparando as capitais, né, a pior delas, digamos assim, sob essa forma de análise, é o caso de São Paulo, em que mais de 40% são trabalhadoras domésticas que estão nessa posição de ocupação como diaristas. Aqui as variações que ocorreram no âmbito da ocupação, analisando também da mesma maneira que o retrato feito com a Brasília, dessas três modalidades de posição na ocupação, com carteira, sem carteira e diaristas, e a variação que aconteceu para cada uma dessas modalidades foi diferente, tendo em vista que aqui no caso do Distrito Federal representou 16%, né, a variação na ocupação, e o que acaba sendo uma forma de mostrar que o que cresceu mais nesse intervalo de tempo, né, 2017 comparando com 2016, na realidade de Distrito Federal e Porto Alegre, que se assemelharam muito, né, foi justamente o crescimento das diaristas, né, em torno de 16%,
ao passo que algumas tiveram uma redução, desses percentuais de diaristas, como também de mensalistas sem carteira assinada, né? E 9% foi o crescimento das mensalistas sem carteira e 5,1% no caso do Distrito Federal, né, foram as mensalistas com carteira assinada, quando o comparativo é feito, né, da situação de 2017 comparando o ano de 2016. Então esse retrato mostra uma diferenciação do ponto de vista dos números, já que algumas apresentaram um crescimento em todas as modalidades, como foi o caso de Brasília. Algumas apresentaram crescimento em algumas delas, como foi o caso de Porto Alegre e Salvador, em que você teve no caso de Porto Alegre teve crescimento com carteira e diaristas, mas houve uma diminuição, digamos assim, das mensalistas sem carteira. E houve uma também situação semelhante do ponto de vista de tendências, que foi no caso de São Paulo mais para baixo, né? Então todos os tipos de ocupação que foram apresentadas tiveram uma redução quando a comparação é feita, das ocupações das mulheres empregadas domésticas no ano de 2017, né, fazendo um comparativo com o ano de 2016. Da mesma forma que os dados apresentados de jornada de trabalho, aqui também estão os dados de Porto Alegre, Salvador e São Paulo, e a gente percebe que nesse quesito, né, a realidade que se diferencia, né, é a de Salvador, em que nós temos que tanto mensalistas com carteira assinada, como também diaristas, na situação de Salvador, se difere bastante das outras capitais, né, já que a jornada média ela é maior, 44 horas semanais, né, o percentual de empregadas com jornada acima de 44 horas também é um dado que é significativo, no caso de Salvador, que mais de 47% acabam se classificando dessa forma, no caso de Salvador. E tanto também a situação das diaristas nessa mesma realidade. Lembrando que aqui os dados estão apresentados comparando-se um período maior, né, pegando 2012 e 2017, né, e a gente tem um retrato mais longo, vamos dizer assim, dessa realidade dessas capitais. Aqui também, da mesma forma que foram apresentados os dados de Brasília, eis aqui as informações relacionadas ao rendimento médio mensal por hora no trabalho principal das mulheres empregadas domésticas. E aí tem os dados tanto de 2012, como também de 2016 e o ano de 2017. Né? E aqui a gente tem uma situação que, pegando 2017, o maior dos valores das capitais pesquisadas é em São Paulo, que a média verificada é de 8,65, influenciado grande parte pelas diaristas, mas o valor das mensalistas com carteira assinada também destoa bastante em relação às outras capitais, né, tendo em vista que o valor de 8 é muito diferente da situação de Brasília, né, Distrito Federal, Porto Alegre e Salvador. E aqui também percebe-se que das capitais pesquisadas, o que apresenta menor valor é Salvador, com 5,37. E da mesma maneira, nós fizemos, tanto para 2012, 2016 e 2017, o que aconteceu em média com cada uma das posições na ocupação, seja mensalistas com carteira assinada, sem carteira e diaristas. Aqui aqueles mesmos números, mas apresentando a variação que esse rendimento teve em cada um dos momentos, né? E aí a comparação nesse caso, ela não se limita apenas a 2012, mas comparou-se também 2017 com o ano anterior. O azulzinho, essas barras azuis para cada capital, representa justamente o comparativo, né, quanto que variou o rendimento médio real por hora no trabalho principal das mulheres empregadas domésticas em cada uma das capitais, comparando 2017 com 2012, exemplo, né, Brasília teve uma variação de 20%, quando o comparativo é mais longo, e essas barras amarelinhas representam o que aconteceu
quando o comparativo é feito em relação ao ano anterior, a média de 2017 comparado com a média do ano de 2016. Nós tivemos aqui também tendências bem diferenciadas, tendo em vista que algumas até apresentaram crescimentos que vão de 2,2 até 6,8, né, que é o caso da realidade de Porto Alegre. Algumas tiveram uma certa estabilidade, do ponto de vista dessa análise desse indicador, né, que foi o caso de Salvador, e Brasília, né, que também manteve uma certa regularidade do ponto de vista dessa comparação, 2017 com 2016, tendo em vista que, né, as variações não foram tão expressivas comparadas com São Paulo e Porto Alegre, por exemplo. Uma outra forma também de analisar, né, da mesma maneira que nós fizemos com o Distrito Federal, chefes de família, e a gente percebe que essa relação praticamente ela se mantém em todas as capitais, um número que em Brasília representa 42,5, que teve um crescimento, né, de 2012 até 2017, a quantidade de mulheres empregadas domésticas que hoje se constituem como chefe de família cresceu no âmbito do Distrito Federal. Da mesma forma que Salvador também teve essa mesma tendência, e as únicas que praticamente tiveram uma redução foi Porto Alegre, que teve uma diminuição de 43,3 para 42,9, e a situação também aqui de São Paulo, 39,6 para 39,2. Aqui é um dado também que preocupa bastante quando a gente analisa não só a situação do Distrito Federal, mas das outras capitais, que é a análise feita segundo a faixa etária, né, que é um certo predomínio das mulheres nessa faixa etária de 40 a 49 anos. Se nós pegarmos de 25 até 49 anos, majoritariamente é a quantidade, é a idade que predomina, né, das empregadas domésticas, mas salta aos olhos essa informação de que, por exemplo, 34,5%, tanto em Brasília, Distrito Federal e Porto Alegre, 35% em Salvador e 29% em São Paulo, relacionados ao ano de 2017, né, mais de 30% das empregadas domésticas, elas estão nessa faixa de 40 a 49 anos. E também esse crescimento que aconteceu em praticamente todas as regiões, né, da idade de 50 a 59 anos. No caso de Porto Alegre, por exemplo, representa, né, 34% no ano de 2017. Né, um dado que também o nível de escolaridade. Aqui estão apresentadas as informações, tanto do ponto de vista do ensino fundamental incompleto, como completo e médio incompleto, e também ensino médio completo e ensino superior e superior incompleto. Então, todas as capitais, felizmente, apresentaram resultados positivos. O Distrito Federal destaca-se, e também Salvador, tendo em vista que, né, tanto um como o outro apresentaram situações em que as mulheres empregadas domésticas, elas, mais de 32% delas estão, né, com esse patamar de escolaridade, né, nesse nível de escolaridade, e que cresceu nos últimos anos, quando a gente pega, inclusive 2012 até 2017, tais informações. Realidade que acontece tanto, né, em todas elas. E queria então agradecer a todos, né, pela atenção, e passo a bola agora para a mesa para fazer as considerações relacionadas ao estudo. Que ordem a gente pode estabelecer? Eu faço só um pequeno comentário, e o Bruno parte para as informações técnicas adicionais. Eu acredito que, em linhas gerais, o que nós temos a apresentar nessa coletagem geral de dados é algo positivo, não é? Os índices, no geral, naquilo que precisa realmente ser positivo, não é? Foi demonstrado que está assim. O detalhe do trabalho, né, diarista realmente é algo que precisa ser
observado com atenção, porque tanto a questão da legislação quanto a questão da crise em si, né, Jussano? Então, acaba empurrando para essa modalidade, né, um número maior de pessoas, né? E atualmente a Secretaria, nós temos uma agência, na verdade nós temos 17 agências, uma delas trabalha exatamente com o profissional autônomo, dentro do nosso escopo de qualificação e capacitação, para tentar, com a qualificação, melhorar um pouco da apresentação do perfil curricular destas pessoas, desses profissionais. Então, ainda que não haja um curso específico, né, para essa prestação de serviço, né, mas a intenção é sempre tirar da precariedade, né, para colocar nos índices de carteira assinada, evitando inclusive essa questão da diarista, que o que nós temos a realmente trabalhar é qualificação e capacitação, porque enquanto essa questão não for tratada, né, de forma mais objetiva, realmente essa massa, esse contingente que realmente precisa se submeter a esse tipo de trabalho, né, tende a aumentar. Né? Então, enquanto esse cenário, nós dependemos de diversas variáveis. A crise, né, a falta de qualificação e capacitação. Então, o que sobra? O que sobra é o diarista, né? Que não deixa de ser um trabalho, não é? Claro, é uma fonte de renda, não é? Que acaba surgindo como tábua de salvação, né? Mas não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que realmente cada trabalhador e cada trabalhadora tenha principalmente seus direitos assegurados. Percebemos que a redução do horário, da carga horária de trabalho é um ponto altamente significativo. A redução do quadro, Bruno, sobre a empregada que mora, né, que reside no local de trabalho, também é um dado positivo, porque se não mora, a carga horária também acaba sendo excessiva, acaba sendo combatida. Né? Porque por mais que a lei preconize o horário, se a pessoa mora no trabalho, mora no local, acaba sendo forçada a acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer tarefas de madrugada quando os patrões têm bebê, etc. Então, essa coletagem desse dado também para mim é muito significativo. Né? Ressalto ainda, né, todo o trabalhador doméstico, né, seja ele você tem um MEI, né? O diarista pode também ser um MEI. Aí nós temos a agência do trabalhador autônomo, que é o local onde ele também pode disponibilizar o seu serviço, né? Para que o contratante busque na página, né? Nos sites da secretaria, porque de certa forma, se eles se apresentam via ata, nós também temos como regular, né, como que esse serviço será prestado, objetivando garantir o mínimo de direito e também o período correto, né, porque a diarista, ela de fato acaba sendo mais explorada, né, porque ela vai ter, digamos, se for diarista que vai duas vezes na semana, obviamente que ela vai ter que dar conta do serviço da semana toda. Então a maioria dos patrões querem isso, que é o serviço feito em um dia ou dois, aquela que prestaria de segunda a sexta. Então, essa questão das diaristas é algo que a Secretaria precisa se preocupar e buscar, seja através dos nossos veículos parceiros, né, os veículos de comunicação, assegurar alguma espécie de qualificação, ofertando à Secretaria, né, naquilo que nós pudermos ajudar para que, nesse quesito diarista, a questão seja melhor regulada. Né? Então, assim, em linhas gerais, eu acredito que temos aí números positivos para apresentar, né, ao nosso público. Eu passo a palavra para o Bruno, para fazer também as suas considerações em nome da Codeplan. Ok, bom, obrigado, bom dia a todos. Parabéns ao Max, né, duplamente, pelo aniversário. Obrigado. E pela apresentação. Obrigado. Os números são muito interessantes, reveladores, né? Eu acho que a gente não pode deixar de olhar esses números sem colocar em contexto o momento de crise que a gente viveu 2015, 2016, 2017, né? O quadro que você mostra quando você compara Brasília, quando a gente olhava antes de 2015, o número de empregados domésticos estava caindo, né? E quando chega aquele gráfico que você tem lá, 13%, caindo para 12%, depois
subindo para 13 de novo, é revelador desse momento de aumento do emprego doméstico vis-à-vis a crise e um pouco o que o secretário levantou do problema de falta de emprego, né? Perspectiva, então as pessoas se engajando em alguma forma de ocupação. Eu acho que também um dado que é bastante preocupante é o aumento de chefes, né? De famílias, né? Quer dizer, num emprego um pouco mais precário, né? Numa inserção mais precária. Um salário menor, né? Agora, eu acho que tem alguns pontos que eu acho que são importantes e talvez dentro desse quadro maior de precarização e aumento do emprego doméstico, tem um ponto que quando a gente olha o percentual de empregadas com carteira diminui, mas em números absolutos cresce, né? Tanto que quando você mostrou mil, né? Dentro dos 81 mil, você passa para ter um crescimento de 5% ali que você botou, né? Então, quer dizer, tem um crescimento do número de empregados com carteira, mas em nível proporcional, como aumentou muito mais o número de diaristas, na proporção cai, né? Então, é só... Quer dizer, é um copo meio cheio, né? Porque você teve um aumento muito grande de diaristas, né? Eu acho que esse é uma questão interessante. Eu acho que um outro ponto também é o aumento, comparado a 2016, 2017, do rendimento com carteira, né? Das pessoas com carteira. Eu acho que esse é um aspecto positivo, né? Eu acho que dessa pesquisa. Mas eu acho que o quadro geral foi esse, né? A gente tem que botar no contexto da crise que a gente viveu e a reversão do quadro que a gente tinha observado antes de 2015, né, que era de queda do emprego doméstico. Mesmo na PIDAD, né, quando a gente olhava, a gente tinha queda, né. E aí eu tenho só uma pergunta para você, que se dentro do empregado doméstico inclui cuidador de idoso. Sim. Que daí talvez aquele aumento... E talvez aquele aumento mais do... especializado, talvez o aumento da escolaridade esteja relacionado com esse... E também, quer dizer, a estabilidade, mais ou menos, de quem dorme no emprego, pode estar relacionado a esse fato de ter um aumento de cuidador de idoso. Né? Bom, eram esses... No cenário geral também, quando nós olhamos o Distrito Federal comparando com as outras capitais, então, falando acerca do DF, né, os nossos números realmente sobressaem, né, a positividade dos nossos números. Então, o DF, mais uma vez, né, em termos de índice, se coloca numa posição mais favorável, né? Comparando, principalmente Salvador, né? Então, eu acredito que, em linhas gerais, os nossos podem melhorar bastante, mas já temos uma crescente, né, professor? Eu gostaria de, se há o interesse em alguma pergunta, alguma dúvida ou algum acréscimo por parte, né, dos nossos amigos, nossos colegas, professores, se quiser fazer uso da palavra. É sempre um prazer aprender com o senhor. Sim. O Max, parabéns aí. Obrigado. Garra aí, uma bela apresentação. Nós temos uma riqueza de dados muito grande. Pena que são apenas 4 metrópoles, né? Isso em relação à pedra também, né? Que a crise derrubou a produção de dados. Eu estava conversando com o Bruno, que o país está investindo um pouco também em tecnologia. E também nos temos os dados essenciais para conhecer a realidade, que é bruta. Agora, o que me pareceu, Max, é que ali por volta de 2015, 2016, quando se anunciou o aumento dos direitos do trabalhador doméstico, a queda foi relativamente pequena, porque é um trabalho essencial, não é? As famílias não podem mais operar sem a presença deles. O que foi uma saída também para o emprego de diarista, não é? E alguns sem a carteira assinada. Agora, eu acho que, de modo geral, a saída, por exemplo, quando teve essa crise com o aumento dos direitos, férias, FGTS, etc., o ruim é que essas coisas, quando aparecem, dá uma burocracia tremenda, né? Eu já pagava esses direitos antes, mas eu reclamava toda vez que ia a Caixa Econômica para pagar o boleto do Fundo de Garantia, não é? Agora tem na internet a possibilidade de você pagar pela Receita Federal. Então, facilitou a vida quem tem a tecnologia em casa para fazer essas coisas. Agora, acredito que precisaria ter mais facilidades ainda, porque é um pouco complexo, né? Você entrar naquela página e navegar é um pouquinho problemático. Mas eu domino bem a tecnologia e vai em frente, que me facilita a vida, porque assim que sai o boleto eu já também
fotografa com o celular e já deixa agendado para o banco pagar, né? Quer dizer, porque são mais do que uma pessoa, são 4, né, que pagam esses direitos em função das necessidades da casa, é jardineira, é motorista, não sei o quê, então é complicado por causa da família um pouquinho que cresceu aí quando faleceu a minha esposa. Então, o que eu vejo, Marcos, é que a riqueza de dados poderia ser enriquecida se as outras capitais voltassem a fazer. Mas uma pergunta que eu queria lhe fazer é se quem responde é a própria empregada ou se é alguém que responde na PED sobre a empregada doméstica. É a própria pessoa, né? A própria pessoa empregada. Ela que responde a todas ao questionário completo lá da pesquisa, né? Para que a pesquisa ela tenha justamente essa credibilidade, do ponto de vista das informações. Né? Depois, a PED geral fecha. Aí faz o encadeamento. Que é no domicílio, né? Você visita o domicílio da pessoa. Domicílio. Gostei da riqueza, eu fico já há muitos anos trabalhando com isso e vejo que é mais um filão para pesquisar, né? De uma realidade. O que eu notei também, quando eu falei lá na crise, que nas ruas andando, você vê muita mulher trabalhando na limpeza das ruas, varrendo e tal, né? Limpando. Então, me pareceu que parte das pessoas que, em função de ter perdido o emprego doméstico, porque algumas famílias dispensaram, foram para o trabalho terceirizado de limpeza da SLU, com aquele fardamentinho que todo mundo conhece, né, nas ruas. Quer dizer, isso é um fenômeno que é geral, não deu para ver, não, né? Porque aí tem que perguntar na rua quem foi doméstica antes. Não dá, né? E aí teria que pesquisar especificamente, né, esses profissionais para efetuar esse tipo de Com o novo questionário agora talvez dê, né? Tem emprego anterior, né? Aí talvez dê para... A gente tá fazendo uma série de modificações e inclusões, né, nos questionários, do ponto de vista de tentar captar, né, muitos fenômenos, né? Talvez... De transição do emprego. Talvez essa seja uma forma, inclusive, de possibilitar aqui esse tipo de pelo menos de 2016 para cá. Agora, um questionário novo. Aí, não sei se vocês puderam observar, viu, professor, também, né, professor? Algumas das informações, dado o nível de a amostra ser muito pouco representativa, elas acabavam não entrando do ponto de vista das... Né, representatividade estatística. E aí eu não sei até que ponto nós conseguiremos ter representatividade estatística para analisar esse fenômeno especificamente. Um pouco, né? A rotina. Inclusive, professor, nessa questão de nós vamos aprimorar os questionamentos, né, caso o senhor também queira, né, propor algumas questões que acha pertinentes, né, agora que a opinião e o DIEESE vão, né, nós vamos dar uma melhorada uma ampliada, no escopo de questões. Caso o senhor queira apresentar alguma que o senhor ache curioso, um dado que nós precisamos levantar, estamos abertos também, tá? É sempre complicado, né? Por exemplo, na PED geral, sempre me instiga que você tem, digamos, uma curva de aumento do desemprego. Primeiro, ter uma noção do empresário, o que está desempregando, às vezes é por causa até do uso da tecnologia, às vezes é por causa do que o Bruno falou da crise, né? Ela afeta muito devido à cadeia de despesa para uma empresa. Agora, e também saber do desempregado, porque é mais do que uma taguatinga, né? Desempregado ultimamente, né? São mais de 200 mil. E a média do ano passado, que eu estava comentando com o Bruno, é enorme, né? Quase 400 mil. Então, quer dizer, a subsistência dessas pessoas, porque nós não temos uma lavoura, nós não temos, né, pequenos sítios em que a pessoa pode ter a subsistência no meio rural, né? E pelo contrário, o agronegócio ele põe máquina, né? Então também ele joga pessoas para os centros urbanos. Então é uma coisa complicada, eu acho que não há como saber o que o desempregado faz, né? A gente fala sempre, faz bico, faz isso, faz aquilo, mas aonde, né? Ou então são capturados pelas drogas
já que você tem aí um aumento da violência urbana, eu sempre faço a ressalva que nem todo desempregado vai se meter na bandidagem, né? Eu acho que vocês que procuram trabalho para sustentar a família, etc. Eu vejo, pelos exemplos que eu escuto e converso, né? Eu converso muito com os empregados. Eles falam que sentem, né? Sabe? Por exemplo, Itapuã, moro em São Sebastião, cidades, um certo perfil de cidades empobrecidas, né? Que lá não tem lugar para trabalhar. Então, vão para onde, né? Essa é outra questão que fica aberta. Que é difícil captar, eu acho que é difícil. Mas qualquer sugestão do senhor, professor, é sempre muito bem-vinda, né? A presença do senhor sempre engrandece as nossas apresentações aqui de pesquisa de emprego e desemprego. Se alguém gostaria de fazer alguma colocação, se não, passo a palavra ao Max, considerações finais, Bruno, caso queiram. Eu acho que essa provocação feita pelo professor é sempre muito bem-vinda, como sempre, professor. Eu não sei até que ponto a gente agregando muitas informações no questionário, né, porque nós que gostamos de pesquisar, de analisar determinados aspectos sociais, a gente tem vontade de pegar um questionário o mais robusto possível, com a quantidade de informações as mais variadas e que possibilite que nós façamos, né, que captemos o mais variado quantitativo de informações, de dados, para que a gente gere informações importantes para a sociedade, né? Agora, é sempre um desafio, né? Quais as questões mais prioritárias que a gente acaba desenvolvendo? Porque quando chega uma pesquisa, um pesquisador para, né, no domicílio, né, das famílias, né, com questionários enormes, né, isso já assusta as pessoas, né? Pode cair a qualidade da informação, mas é isso. Acho que é sempre interessante a gente estar aprimorando cada vez mais essa pesquisa que já vem desde 1992, já passou por um processo já de constantes revisões no sentido de tentar captar os mais variados fenômenos, e essa ideia é sempre no sentido de que esse aprimoramento possa ajudar nessas reflexões tanto das políticas públicas como também, né, de até essa história muito interessante do perfil do desempregado. Até que ponto esse perfil ele pode dar elementos para determinadas tomadas de decisão, né, por parte do próprio governo. Bruno? Não, só queria agradecer o convite, quer dizer, lembrar de novo que acho que a PED tem uma riqueza de informações muito grande, né? A gente consegue extrair do questionário atual já que a gente tem, por exemplo, um quadro muito interessante como esse, né? A gente tem informação muito relevante, né? E lembrar que semana que vem a gente tem da divulgação o anúncio, né, da próxima PED, né? PED mensal. Que acho que é no sexto andar, né? Acho que, enfim, vai ser aqui, né? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Eu não tenho certeza, mas aí a gente publica. Luciana, você sabe? Vai ser no primeiro andar mesmo ou vai ser lá em cima? Não, vai ser no sexto. Vai ser no sexto. Então, o sexto andar deve estar com alguma entrevista de emprego, palestra, alguma coisa assim. Carta de crédito. Teremos ao mesmo tempo a entrega das cartas de crédito do nosso programa de microcrédito, que é outra informação também importante, porque está aberta a todos que queiram, né, empreender com taxas de 0,6, com período de carência de 4 a 12 meses. Então é algo também para fomentar, e isso acaba gerando, né, bons índices também. Na última entrega, que foi aí semana passada, eu acho, há 10 dias atrás talvez, há 10 dias nós entregamos R$800 mil em cartas de crédito. Então foi algo assim muito positivo, que impacta também, óbvio, né, na empregabilidade. Então, finalizo apenas dizendo informando que a PED ela é disponibilizada nos sites da Codeplan, da Secretaria de Trabalho, do próprio Ministério, ela é enviada para todas as outras secretarias do Governo do Distrito Federal e CDL, Sindivarejista, etc. Né? Com uma pesquisa como essa daqui, caso saibam usar e queiram aprender a usar, né, melhorem muito a produção de política pública, de saber onde estão os gargalos, as demandas,
principalmente da semana que vem, né? Então, assim, de fato, é um trabalho, né, digno de muita confiança, né, e de voto de louvor, porque impacta, sabendo se usar, impacta diretamente na produção e criação de políticas públicas. E sendo assim, aos colegas profissionais da mídia, meu muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Senhoras e senhores também, muito obrigado. Né, Jussano, que é um grande parceiro também da Codeplan, professor que só embeleza, engrandece essa apresentação. Por favor, quarta-feira que vem, gostaria de contar com a sabedoria e com a participação do senhor mais uma vez. Muito obrigado. Estamos encerrados, então.